E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aí falou, tá trazendo mais um vídeo comentado pra vocês, pessoal e meus amigos. Que jogo embaçado foi esse contra o Japão, hein? Foi 2x encardido, 2x na raça, que poderíamos ter tido uma tarde bastante triste nessa segunda-feira, mas graças a Deus conseguimos a vitória contra o Japão, tá? Bom, antes de começar esse vídeo, pessoal, peço muito ajuda de vocês para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, galera, sem enrolação, então, simbora para falar um pouquinho do jogo de hoje, que, meus amigos, foi sofrido, foi na raça, mas a seleção brasileira conseguiu uma importante vitória diante do Japão, que fez com que os jogadores se classificassem para as oitavas de final da competição. Mas, conforme mostrou o placar, engana-se quem imaginou um jogo um pouco mais tranquilo para a seleção brasileira. Foi muito pelo contrário, né? A seleção brasileira, né, até uns 10, 12 minutos, tinha um volume maior de jogo, criou um ou dois lances, um com o Bruno Guimarães, outro com o Matheus Cunha, acho que foram dois, né, para bem dizer, que foram um pouco mais de perigo. Mas a seleção brasileira estava jogando bastante nervosa, né? Os jogadores estavam muito nervosos, um batendo boca com o outro, errando vários passes. Tanto que foi um erro desse que o Japão conseguiu aproveitar, subiu o contra-ataque e fazer 1x0 com o Saeno, se eu não me engano esse é o nome do jogador, que foi numa saída de bola com o Danilo, teve o passe, ele deu um passe ali no meio, o jogador do Japão acabou interceptando, como vocês puderam notar, e conseguiu fazer um bom gol de contra-ataque. O Alisson nada pôde fazer. Eu sei que teve muitas pessoas que criticaram ali o Alisson não ter conseguido alcançar a bola, mas foi um chute forte, pessoal. Foi um chute cruzado, que o vacilo maior começou justamente no vacilo do Danilo, que eu imaginei que fosse o Casemiro, já estava xingando o Casemiro, mas o Casemiro também fez uma partida bem ruim, né, no primeiro tempo. Tava perdido, assim como o time todo, basicamente, da seleção brasileira. Que enfrentou, galera, um Japão que é muito melhor do que anos e anos atrás, né? É nítida a evolução do Japão em termos técnicos, em termos de construção de jogo, marcação também estava muito complicada, a seleção brasileira não estava conseguindo, como vocês puderam notar, neutralizar a zaga japonesa, que jogou no erro do Brasil, e o gol foi no erro do Brasil, né? Então tinham excelentes jogadores, o Kamada, o Endo, que teve um pouco abaixo, o Ito jogou muita bola. Enfim, foi uma partida como se imaginava no cenário mais real possível. Seria uma partida bastante difícil, né? A gente que acabou esboçando uma expectativa muito alta de ser um placar elástico de 2-3-0. Então a partida se provou que seria difícil e assim foi. E o Brasil só conseguiu abrir o marcador no segundo tempo, aos 8-10 minutos, depois de um cruzamento do Gabriel Magalhães para o Casemiro testar firme ali. Ele que não vinha reproduzindo bom futebol conseguiu fazer o gol de empate. E nisso, como vocês também puderam notar, o Brasil foi martelando, tentando chances e chances, e o Japão deixou de jogar bola, pessoal. Se o Japão pouco se expôs no primeiro tempo, no segundo tempo então abriu mão de tudo, nitidamente com as mexidas, inclusive, do técnico, né? Colocou o Tanaka, que é um volante, no lugar, não sei se foi do Endo, ou acho que foi no lugar do Nakamura, enfim, recuou o time e isso acabou facilitando as coisas para o Brasil, onde só deu o Brasil de fato no segundo tempo. O Japão não teve praticamente nenhuma chance, a não ser nos lances finais de jogo, e o Brasil continuou martelando, tentando jogadas. O Vini Júnior quase fez um golaço também, cara, foi driblando meio time ali e caprichosamente a bola bateu ali na trave. E quis o gol sair aos 49 do segundo tempo, depois uma boa jogada de roubada de bola do Ryan, que serve o Bruno Guimarães, que tocou pro Gabriel Martinelli, e o Brasil conseguiu dar números cenas à partida. Foi uma vitória na Bacia das Almas, foi com muita emoção, foi uma virada ao que ainda não tinha acontecido, se eu não me engano, no comando do Ancelotti na seleção brasileira, mas que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sair com a vitória, e agora fica a expectativa do jogo entre Noruega e Costa do Marfim, que para mim, eu acho que são dois adversários bem difíceis. O Costa do Marfim, que tem pontas muito velozes, muito fortes. Inclusive, deixa eu pegar o nome do jogador da Costa do Marfim, que eu estou com ele aqui na ponta da língua. Esqueci o nome. Me ajuda aí. Não é o Diomandé. Não, o Diomandé também é um bom jogador, só que o que eu queria falar é outro, galera. Tem dois Diomandé. É um Diomandé que joga no Leipzig, 19 anos de idade. Esse cara
é embaçado, tá? Embaçado. Eu acho que ele é o mesmo padrão, eu diria, do Olise da França. Um cara que tem apenas 19 anos, mas joga muita bola. Se for contra a Costa do Marfim, vai ser uma partida bastante difícil, por ser jogadores de muito vigor físico, muita velocidade, principalmente de Diomandé. O QC também, se estiver num dia inspirado, é um bom cara de chegada ao ataque. Então, assim, o Costa do Marfim é um adversário difícil. E a Noruega, a gente sabe que tem o Odegaard, tem o Sorloth, tem o Haaland, que é um matador, então vai ser partida duríssima que a seleção brasileira vai ter no domingo. Então a gente precisa aguardar agora a partida entre Costa do Marfim e Noruega para ver quem que vai ser o próximo adversário da seleção brasileira nas oitavas de final, pessoal. Então, tô contente, acho que vocês que de fato torcem para a seleção brasileira também estão contentes, mas eu não espero nenhuma partida fácil não, pessoal. Assim como foi difícil contra o Japão, que merece devido respeito, vai ser com outros times que a seleção brasileira vai voltar a enfrentar. Um ponto de atenção que a gente precisa destacar é o Casemiro. O gol dele não anula uma exibição bem aquém, tá? Eu diria que ele foi bem abaixo hoje, mais uma partida também, assim como foi contra o Marrocos. Eu acho que o gol que ele fez salvou um pouquinho a pele dele, mas eu acho que o Ancelotti tem que começar a rever os seus conceitos na escalação. Eu sei que o Casemiro é um cara de confiança, mas que não tem gerado confiança no torcedor, tá? A gente tem que partir desse princípio. Tem o Fabinho, tem o próprio Danilo Santos pedindo passagem, que eu acho que são boas duplas que podem se protagonizar com o Bruno Guimarães. Então, eu acho que o Ancelotti aí tem praticamente uma semana quase para poder estudar quem que vai jogar na seleção. A galera ficou na expectativa de que o Neymar entrasse, mas assim como eu falei para vocês no vídeo passado, eu acho que o Neymar dificilmente vai começar uma partida, vai ser um jogador mais de segundo tempo. E dependendo da ocasião, dependendo da situação, eu acho que o Ancelotti fez muito certo em nem ter colocado ele no jogo, porque eu acho que o Neymar quebraria muito o ritmo, é um jogador que ainda precisa se adaptar, é um jogador que ainda precisa de entrosamento, e você utilizar ele no meio do bicho pegando, no meio de um mata-mata, acaba ficando mais complicado ainda. Então assim, mais uma vez reforçando, eu acho que vai ser raros os momentos que a gente vai ver o Neymar em campo, tá? Vai depender muito da circunstância, muito do adversário em si, para que ele possa entrar. Então hoje foi exemplo, hoje ele não entrou, poderia talvez ter entrado se fosse uma prorrogação? Poderia, não se sabe, mas eu acho que infelizmente ele é um cara que corre por fora na seleção. Queria saber muito, inclusive, a opinião de todos vocês, tá? Bom, pessoal, ficando por aqui nesse vídeo de hoje, eu acho que destaque a gente precisa falar, foi Bruno Guimarães, para mim foi um dos caras do jogo. O Carlos Augusto fazendo mais uma partida muito seguro mesmo, não tem o que falar. Gabriel Magalhães cresceu muito de produção no segundo tempo, no primeiro foi pouco exigido. Enfim, esses acho que foram alguns destaques da seleção brasileira. O Ryan acordou no segundo tempo, primeiro tempo muito tímido, pouco ofensivo, pouco, diria, rushador de partir para cima da zaga adversária. Então, no segundo tempo ele conseguiu produzir um bom futebol e a seleção brasileira melhorou, mas vai precisar de muito, muito mais se de fato quiser esse título, quiser passar pelo próximo adversário. Tá bom, pessoal? Bom, ficando por aqui, não se esqueça, likezinho, inscrição no canal, me siga aqui abaixo nas redes sociais. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais e valeu!